E aí, pessoal, beleza? Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo. Mais uma aulinha. Hoje a gente vai ver a força de atrito, que é uma força que está presente aí no nosso cotidiano e é muito importante para o estudo da física, tá? Vamos começar vendo aqui um experimentozinho. Aqui, atrito, tá? Aqui a situação. Nós temos aqui uma caixinha, um homenzinho para empurrar essa caixinha. Aqui nós temos um controle, vamos mostrar a soma das forças, vamos mostrar os valores, vamos mostrar a massa, vamos mostrar a velocidade. Aqui tem um controle do atrito, ó, vamos colocar atrito zero. Atrito zero na caixa, tá? O rapaz tem atrito sobre os pés dele, senão ele não ia conseguir empurrar a caixa. Mas, na caixa o atrito é zero. Olha lá, uma forcinha, pronto. O que acontece com a caixa, ó? Depois que ele para, não tem mais força sobre a caixa, força zero. Como não existe atrito, o que a primeira lei de Newton dizia para a gente? Se um corpo, se a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, que é o que acontece aqui, ele vai estar em duas situações. Ou vai estar em repouso, ou vai estar em movimento retilíneo uniforme, que é o caso da caixa. Então, ó, está com a velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. A resultante das forças sobre ela é zero. Então, ó, voltamos aí. Mostra a soma das forças. Ó, a resultante é zero, ela está em repouso. Beleza. Agora tem atrito lá. Vamos ver o que acontece quando coloca força. Ó. A resultante das forças continua sendo zero. Ele está aplicando uma força que, quando está crescendo, a força de atrito também está crescendo. Ó. Observe isso aí. Deixa eu controlar por aqui. Ó. Tá vendo lá? Ele vai colocando força, 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 força de atrito crescendo, tá vendo? Força de atrito crescendo junto. Opa! Observa lá, ó. Muito importante isso aí. Que depois que a força dele superou um certo limite lá, a força de atrito diminuiu para 94. Lá o valor da força de atrito, tá vendo? 94. E observa lá ó, a velocidade aumentando o tempo inteiro. Por quê? Porque tem uma força resultante lá. Vamos tentar deixar essa força zero aqui. Opa, opa. Difícil controlar isso aqui para deixar zero. Não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir. Enfim, o que eu queria que vocês vissem, ó. Tá? Ó, e depois que ele parou de atuar, a única força que está atuando sobre a caixa era a força de atrito e ela parou, beleza? Então, de novo aqui, eu quero que você preste atenção outra vez, ó. Cadê o bonequinho? Vou resgatar isso aqui. Ó, o bonequinho vai fazer força. Mostra o valor, o resultado. Resultado lá zero, ó. Tem força atuando? Tem. Duas forças atuando na caixa aí. A força do bonequinho na direção horizontal orientada para a direita e a força de atrito também horizontal orientada para a esquerda. Ó, vai aumentando, a força de atrito vai aumentando junto. Aumentando, ela aumentando junto, aumentando junto, 101, 106, 108, 112, nada, ó lá, zero ainda. 119, 122, 122 a força de atrito, nada da caixa se movimentar, ele aumentou para 123, 124, 126. Olha lá, depois que passou de 124, a força de atrito caiu, olha lá, para 94, tá observando? Se eu conseguir voltar isso aqui para 94, a soma vai ser zero. Aí, ó. E o bonequinho continua em velocidade, o caixote permanece em velocidade constante agora, tá? A soma das forças está zero. Então, olha só, vamos lá para a aula que a gente vai discutir isso aqui, tá? Então, a força de atrito sempre se opõe à tendência de movimento. O que quer dizer com a tendência de movimento? Porque nem sempre o corpo está se movimentando. Você viu lá, ó, que quanto ele foi botando força, e o bloco não se movimentava. A força de atrito estava se opondo à tendência do movimento, beleza? Tendência do movimento sobre o objeto, sobre a superfície, ela decorre, entre outros fatores, da existência de pequenas irregularidades na superfície em contato. Ó. Nenhuma superfície é perfeitamente lisa. Todas têm micro-arranhões, uma certa aspereza,
que ajuda no atrito, mas não é o único fator, tá? Há outras coisas que influenciam no atrito também. Terceiro ano a gente discute mais um pouquinho sobre isso. Essas panelas, frigideiras de Teflon, que promete não deixar grudar ou usar menos óleo, são superfícies mais lisas do que o comum. São feitas de materiais que têm poucas ranhuras, por isso que os alimentos não grudam nela, porque não tem essas deformidades para o alimento penetrar. É isso que faz, essas irregularidades nas panelas é que faz com que a comida grude ali, beleza? Então, olha só. Observa também lá no nosso brinquedinho aqui, ó, que a força de atrito se comporta de duas formas diferentes, ó. É uma força que atinge um certo limite e depois que ela atinge esse limite, essa força diminui, beleza? Então, a gente separa o atrito em dois tipos, atrito estático e atrito cinético. Vamos ver o atrito estático primeiro, ó. O atrito estático é aquele primeiro que a gente viu, que é antes do objeto entrar em movimento. Ó. A força de atrito estático, representada pelo Fe, que atua sobre o objeto, é variável. Ela equilibra sempre as forças que tendem a colocar o objeto em movimento. Então, ó, ela mantém o equilíbrio. O atrito estático equilibra a força. De novo, o bonequinho aqui, ó. Ó, o atrito estático equilibrando a força. Ó. Quanto a força aumenta, ele vai aumentando também para manter o equilíbrio. Tá? Enquanto aí passou do ponto, não é mais o equilíbrio, não é mais o atrito estático que está atuando, tá? A força de atrito estático máxima, tá? Quais são as características que a gente viu do atrito estático? Ela é contrária à tendência de movimento do corpo, ela cresce até um valor limite, é proporcional à força normal que comprime o corpo e depende da natureza da superfície de contato. Vamos aqui, ó. Quando eu coloco um objeto mais... Ó, vamos ver as massas aqui. Tá? Espera aí, vamos tirar aqui. Aplica. Nós vimos aqui, ó, que a força de atrito estático máxima vai perto de 124. Ó, 123 nada. 125. Aí, 125. Pronto. 125 é o limite dela. Quando a gente coloca mais massa, vamos ver, ó, quanto a gente vai precisar de força. Ó, já passou 124, já passou 130, 140, ó. Então, 129, 130, 137, 140, até 140. Não, continua ali, 173, 200, 280, 300, 400, 500, e ele não deu conta de empurrar? Ó, 500 e ele não deu conta de fazer. A gente precisa reduzir o atrito aqui. Como que reduz o atrito? O atrito, galera, depende também do piso. Então, ó, ele colocou gelo aqui para mostrar que, que o piso, a natureza da superfície influencia, tá? Então, olha lá, o que a gente viu, ó. É proporcional à força normal que comprime o corpo. Qual é a força normal aqui? Lembra da última aula? Normal é a que atua no plano, tá? Então tem uma força normal aqui, que é o peso do objeto, tá? Quanto maior for a normal, quanto maior for a compressão, maior vai ser a força de atrito. Então é isso aqui, é proporcional à força que comprime o corpo. E depende da natureza da superfície de contato. Observa, olha só. Você preferia... Não, vamos usar um outro exemplo aqui. Qual que mais... Onde se machucaria mais se você escorregasse e caísse? No asfalto ou no piso de cerâmica, né? Se fosse a mesma queda. O asfalto é mais áspero, a superfície é mais rugosa, aquilo causa mais machucado, tem mais atrito. O coeficiente de atrito do asfalto é maior do que o coeficiente de atrito da cerâmica, beleza? Então, aqui resumindo, a força de atrito estático cresce até um valor máximo, que a gente chama de força de atrito estático máxima. Esse valor é proporcional, esse valor máximo é dado por μ estático, isso aqui é uma letra grega chamada μ, o E de estático, né? Vezes a normal. Então, a força de atrito estático máxima é calculada com o coeficiente de atrito estático vezes a normal.
em que o coeficiente de atrito estático é o coeficiente de atrito entre as superfícies. Ele depende da natureza da superfície, tá? O coeficiente de atrito estático do asfalto é maior do que o coeficiente de atrito estático da cerâmica, por exemplo, tá? Força de atrito cinético. Depois que o corpo entra em movimento, passa a atuar a força de atrito cinético. A força de atrito cinético é menor, como a gente viu lá no nosso brinquedinho, do que a força de atrito estático máxima. A força de atrito estático máxima cresce até um valor limite, o objeto entra em movimento e aí o valor da força de atrito diminui. Ok? Então, foi isso que eu disse aí. Características delas, ó, é contrária à tendência de movimento também, é praticamente constante, ou seja, ela não depende da velocidade do objeto. É proporcional à força normal, mesma coisa do atrito estático, quanto maior a força de compressão sobre a superfície, maior vai ser a força de atrito cinético, e depende da natureza da superfície de contato também, ok? A força de atrito cinético é calculada, força de atrito cinético, pelo coeficiente de atrito cinético vezes a normal. O coeficiente de atrito cinético é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Exemplos. Suponha que um bloco da figura 4.30 pese 20 kg força. Os coeficientes de atrito entre ele e a superfície valem. O coeficiente de atrito estático é 0,4 e o coeficiente de atrito cinético 0,2. Exercendo no bloco uma força F de 5 kg força, verificamos que ele permanece parado. Qual é o valor da força de atrito estático que está atuando no bloco? Então está aqui a figurinha. Ó. Ele fala, ó, exercendo a força F de 5 kg força, ele permanece em repouso. Lembra que ó, a força de atrito estático ela equilibra as forças de tendência de movimento. Então ela está equilibrando isso aqui. Enquanto o bloco estiver em repouso, é porque a força de atrito estático está equilibrando a força F. Se ele puxou 5 kg de força, é porque a força de atrito estático também é 5 kg de força. Beleza? Qual deve ser o valor mínimo da força F para que o bloco saia do repouso? Para ele passar a se movimentar, a força F tem que ser maior do que a força de atrito estático. Beleza? Então, ó, essa força aqui tem que ser maior do que essa. Enquanto as duas forem do mesmo tamanho, esse cara vai permanecer em repouso. Então, existe um valor máximo. Como é que a gente calcula esse valor máximo? Pela força de atrito estático máxima. Tá aqui, ó, força de atrito estático máxima é o coeficiente de atrito vezes a normal. Quem é a normal aqui, pessoal? Olha só, tem uma força peso agindo no bloco, que é a Terra puxando o bloco para o centro da Terra. Mas tem uma superfície no meio do caminho. Então, o peso comprime a superfície e a superfície reage no peso, causando a força normal. Beleza? Par de ação, reação aqui. Quanto vale a normal? Perdão, o coeficiente de equilíbrio foi dado, 0,4, 0,40, né, na verdade. E a normal a gente descobre aqui que ela é igual ao peso, o módulo dela é o mesmo módulo do peso. Tem a mesma direção em sentidos opostos. Então, o módulo da normal é igual ao módulo do peso, que é 20 kg força. A força de atrito estático máxima é 0,40 vezes 20, que dá 8 kg força. Então, ó, essa força máxima aqui, o que ele consegue manter o bloco em repouso, é de 8 kg força. Se eu quiser fazer com que o bloco entre em movimento, eu preciso superar esses 8. Quanto? Qualquer coisa. Passou dos 8, o bloco vai entrar em movimento. C. Uma vez iniciado o movimento, qual deve ser o valor de F para manter o bloco em movimento uniforme? Então, agora olha só. Eu quero manter o bloco em movimento uniforme. Tá? Movimento uniforme significa que a força resultante é nula. Então, a força F vai ter que ser igual à força de atrito cinético.
A força de atrito cinético é dada por isso aí, ó, μ cinético vezes a normal. μ cinético foi dado 0,20. A normal a gente já sabe, 20 kg força. Então a força F tem que ser igual à força de atrito cinético, que é 0,20 vezes 20, isso dá 4 kg força. Ou seja, depois que o bloco entra em movimento, a pessoa que faz força nele pode reduzir a força, não precisa mais gastar a mesma quantidade. Olha aqui, ó. 80, vamos botar aqui, valores, soma, velocidade. Ó, vai fazer força, vai fazer força, vai fazer força. Começou a funcionar, veja que ele fez 133. Ele não precisa continuar fazendo esse tanto de força aí para manter o bloco em movimento, porque ele está fazendo o bloco acelerar. Aí o que acontece? Você pode reduzir essa velocidade até 94 newtons, ou, perdão, reduzir essa força até 94 newtons. A resultante agora é zero. A pessoa continua fazendo força, mas é bem menos do que estava fazendo para entrar em movimento o objeto. Depois que o objeto entra em movimento, a força diminui. Se você já empurrou alguma coisa pesada na vida, você percebeu isso, que você faz uma força para ele entrar em movimento e depois que entra em movimento você fala, ficou mais leve. Não ficou mais leve, o peso continua o mesmo. O que diminui é a força de atrito entre o objeto e o solo, beleza? Agora, um exemplo mais complexo aqui, tá? Presta bastante atenção nesse exemplo. É bem mais complexo, é um exemplo que costuma cair muito é um tipo de problema que cai muito em todas as provas, tá? Vamos lá. A situação aqui é o seguinte: nós temos um bloco cujo peso é 10 kg força e está em repouso sobre um plano inclinado, sendo o ângulo θ de 30 graus. Observa aqui, galera, ó. 30 graus, esse ângulo θ aqui é o mesmo desse ângulo aqui. Na próxima aula, próximo exercício que eu resolver, eu vou demonstrar por que esse camarada é o mesmo daqui. Hoje eu quero só que você acredite, tá? Sempre que você encontrar esse tipo de problema, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo desse ângulo aqui, ok? Então vamos lá. Quais são as forças que estão agindo sobre o objeto? Tem a força peso, tá? Que é a Terra puxando o objeto para o centro da Terra. Ela sempre é vertical para baixo, beleza? Quando essa força peso está aqui, ó, ela tem uma componente tangente ao plano e tem uma componente normal ao plano. Tem a força de atrito, que é a tendência que se opõe à tendência de movimento do objeto aqui na componente tangencial. Então, esse aqui é o peso, componente tangencial do peso, componente normal do peso, força de atrito e a normal. Beleza? Ele pede aqui para nós. Qual é o valor da componente normal do peso na direção perpendicular? Qual é o valor da normal aqui, que é o plano exercendo sobre o bloco? Qual é o valor da componente do peso tangencial, que é paralela ao plano? Qual é o valor da força de atrito estático que a superfície está exercendo? Se fosse conhecido o valor do μ estático entre o bloco e o plano, o valor da força poderia ser calculado usando essa equação? Então vamos lá. Olha aí, tá aí a figura. Primeira coisa que eu fiz, ó, criei um plano cartesiano orientado aqui, ó. Eu peguei esse eixo X e alinhei ele com o plano. Isso facilita muito as contas, tá? Porque eu vou ter uma força que não vou precisar decompor ela. No caso aqui, nós vamos ter duas forças, ó. Nem essa força de atrito e nem a força normal tem componentes. Elas já estão aqui no plano, beleza? Primeira força que agiu ali, então a gente diz que é a força peso. Força peso age no bloco, ok? Essa força peso é decomposta aí, ó, é projetada no plano XY aí, ó. Beleza? Então temos aqui, ó, força peso, a componente tangencial, a componente normal dela. A componente normal puxa o plano, empurra, ou melhor, comprime o plano contra a superfície e a superfície reage no bloco
empurrando o bloco para cima, beleza? A componente tangencial é a tendência de fazer o bloco entrar em movimento nessa direção, mas a força de atrito reage sobre o bloco e mantém ele em repouso, beleza? Tem aqui o ângulo θ. E vocês lembram lá da aula de vetores? A primeira aula de vetores eu ensinei vocês, ó, soma de vetores. Você pega um vetor, no caso eu peguei o componente tangencial aqui e trouxe para cá, ó. Pega o início dele no final do outro. Então, a força peso, ela é a soma desses dois carinhas aqui, ó, tá? Da componente normal e da componente tangencial. Vamos começar a resolver aqui o problema então. O que foi dado para nós? O peso, vale 10 kg força. Ele diz que o objeto está em repouso, é importante. E diz que o ângulo θ vale 30 graus. Então, nós temos aqui nosso movimento agora. Está aí o θ. Lembra o seguinte, o seno de um ângulo θ, veja aqui que nós formamos um triângulo retângulo, ó. Aqui um retângulo, tá? Aqui a hipotenusa, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo θ. O seno de θ é o cateto oposto ao ângulo, ou seja, o cateto que está de frente para o ângulo, dividido pela hipotenusa. E o cosseno de um ângulo θ é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de θ, quem é o cateto oposto aqui, galera? O cateto oposto é esse, ó, PT, o peso tangencial. Peso a componente tangencial do peso, tá? Vamos chamar de peso tangencial para facilitar. Então, o peso tangencial dividido pela hipotenusa, que no caso é o peso, é igual ao seno de θ. Isolando aqui, ó, o P de T, esse P está dividindo o T, passou para cá multiplicando. Por que eu isolei o P de T? Porque o peso eu tenho. O seno de θ a gente descobre na tabela, já que ele deu θ. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a componente tangencial do peso ali, o peso tangencial. Então, eu isolei ele. Cosseno de θ. Cosseno de θ é esse cara, que no caso é o peso normal, dividido pela hipotenusa, que no caso é o peso. De novo, ele quer saber o valor de Pn. Então, a gente isola o Pn. Como? Esse cara está dividindo, passa multiplicando. Ó. P vezes cosseno de θ é o peso normal. Temos aqui a nossa tabelinha. Seno de 30 é meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Nós usamos aqui a calculadora para encontrar o valor aproximado. Então, cosseno de 30, vamos usar 0,87. Calculando, então, substituindo, ó, 10 do peso vezes o seno, isso dá 5. Então, a componente tangencial, o peso tangencial, é 5 kg força. E o peso normal, a componente normal do peso, é 10 vezes 0,87, que dá 8,7 kg força, beleza? Como aí ele quer saber também a força de atrito e a normal, né? Como o objeto está em repouso, ele disse aqui, então olha só, o somatório das forças no eixo X tem que ser zero. Então eu tenho esse cara agindo aqui para baixo, né? Enquanto essa está agindo para cima. Como o objeto está em repouso, eu posso dizer, afirmar com certeza, que a força de atrito estático é igual à componente tangencial do peso, ou peso tangencial, que vale 5 kg força. Então, observe que eu não precisei fazer conta, apenas raciocinar. Mesma coisa vale aqui para normal. O somatório das forças no eixo Y tem que ser igual a zero. Por quê? Porque ele disse que o objeto está em repouso. Então, a resultante das forças sobre o objeto é nula. Então, a normal, o módulo da normal é igual ao módulo do peso, que vale 8,7 kg força. Por último, vamos colocar aqui as respostas. Então, letra A, Pn, está ali. Letra B, a normal, está aqui. Letra C, componente tangencial. E letra D,
qual o valor da força de atrito. Na letra E, se fosse conhecido o valor do μ estático entre o bloco e o plano, o valor da força poderia ser calculado utilizando isso? Não. Por que não? Esse aqui é o valor da força de atrito estático máxima. Ela é o máximo de força que, ou melhor, ela tem o mesmo valor do mínimo de força necessário para fazer com que o objeto entre em movimento. E no enunciado não tem nada que aponta que o objeto estava na iminência de entrar em movimento. Então eu não posso calcular, tá? Eu não posso calcular o valor da força de atrito estático utilizando essa fórmula. Por quê? Porque eu preciso saber se o objeto estava na iminência de entrar em movimento ou não. Ok? Tá aí a equação é utilizada para calcular o valor de atrito estático máximo. Na situação não tem nada que indique que esse valor foi atingido. Suponha que uma pessoa comece a empurrar o bloco com uma força F crescente paralela ao plano, dirigida para baixo, sendo que o coeficiente de atrito estático é de 0,7. Agora sim, o valor de coeficiente de atrito estático entre o plano e o bloco para qual valor de F o bloco começará a descer no plano. Então, ó, volta aqui. Vou voltar aqui. Cadê o desenho aqui, ó? Para esse camarada, vamos voltar mais. Tá aqui. Ó, para esse camarada começar a descer, ele precisa superar essa força de atrito estático máximo, beleza? Então, agora que a gente tem o valor do coeficiente de atrito estático máximo, a gente vai lá descobrir qual é o valor mínimo da força F para fazer aquele objeto entrar em movimento. Então, vale 0,7. Para ele entrar em movimento, eu preciso que a força F seja maior do que a força de atrito estático máxima. Então, eu calculo esse valor, força de atrito estático máxima, como a gente já sabe, é o valor do coeficiente de atrito estático vezes a normal. A normal, a gente já sabe que é igual ao peso normal, a componente do peso normal, que é 8,7 kgf. O coeficiente de atrito foi dado ali, ó. Então, nós temos que a força de atrito estático máxima vale 6,9, arredonda aí para 6,1 kgf. Ou seja, para fazer o objeto andar em movimento, eu preciso que a força F seja maior do que isso daqui. Dever de casa. Você vai ler as páginas 98, 99 e 101 do livro. Tem umas historinhas bacanas. Na página 99 tem duas questões para vocês fazerem. E na página 100, eu quero que vocês respondam a questão 19, 20, 21 e 24. O prazo para entrega dessas questões aí será... Vou abrir aqui. Na próxima sexta-feira, dia 4, beleza? Ou melhor, dia 5. Quero fotinha no WhatsApp, beleza? Ok? Então é isso, fechou. Valeu, um abraço, bons estudos.